Milionário, sofre acidente de carro, fica em uma cadeira de rodas e perde a vontade de viver. Sua mãe contrata uma enfermeira que faz algo chocante. O vidro estilhaçou. O impacto foi brutal. O mundo girou em um redemoinho de luzes, gritos e o cheiro metálico de sangue. Lourenço Ferraz, um milionário jovem e ambicioso, sentiu seu corpo sendo lançado para frente antes de tudo escurecer. Horas depois, ele acordou. Primeiro, uma névoa densa em sua mente. Depois, uma dor latejante no corpo inteiro. Tentou se mexer. Nada. Apenas seus braços respondiam. O desespero veio como uma onda gigante, esmagando-o sem piedade. A voz do médico ainda ecoava em sua cabeça. A lesão na coluna foi grave, Sr. Ferraz. Você não poderá mais andar. Aquelas palavras foram como um tiro. Lourenço, que sempre foi dono de tudo, do próprio destino, das próprias escolhas, agora era prisioneiro de um corpo que se recusava a obedecê-lo. Nos primeiros dias, recusou visitas, ignorou ligações. Sua mãe, Dona Helena, tentava falar com ele, mas ele apenas olhava para o teto branco e frio do hospital, como se fosse um abismo sem fim. Ele não queria compaixão, não queria piedade, mas acima de tudo, não queria mais viver. Ao receber alta, foi levado para sua mansão. O lugar que antes era um símbolo de poder e conquista, agora parecia um mausoléu. Ficava trancado no quarto, recusava a comida e dispensava qualquer ajuda. Helena, desesperada ao ver o filho se apagando diante de seus olhos, tomou uma decisão radical. Ligou para uma agência e contratou uma enfermeira. Mas ela não fazia ideia do impacto que essa mulher teria na vida de Lourenço, e muito menos do que ela seria capaz de fazer. Antes do acidente, Lourenço Ferraz era um homem cheio de vida. Alto, corpo atlético, traços marcantes e um olhar intenso que arrancava suspiros por onde passava. Desde pequeno, teve uma conexão profunda com o esporte. Seu verdadeiro amor? A natação. Ele não apenas nadava, ele dominava a água, como se tivesse nascido para aquilo. Competia em campeonatos, treinava todos os dias, sentia o coração disparar de adrenalina a cada prova vencida. A sensação de mergulhar e cortar a água com velocidade sempre foi seu refúgio, seu escape, sua identidade. Além disso, Lourenço sempre cuidou da aparência. Gostava de se vestir bem, de estar sempre impecável. Vaidoso, sedutor e confiante, ele colecionava olhares por onde passava. Era um homem acostumado a estar no controle, dos negócios, do corpo, da própria vida. Até aquela noite maldita, o acidente foi um divisor de águas. Quando acordou no hospital e ouviu o diagnóstico, foi como se o mundo desmoronasse. Tudo o que o definia havia sido arrancado dele. Seu corpo, que antes era sua maior ferramenta, agora não passava de uma prisão. Nos primeiros dias, sentiu raiva. Raiva do destino, do médico que lhe deu a notícia, de si mesmo. Como aquilo poderia ter acontecido com ele? Logo ele, que sempre foi forte, saudável, invencível. Depois, a raiva deu lugar ao desespero. Ele se olhava no espelho e não reconhecia o homem que via ali. O rosto bonito ainda estava lá, mas os olhos, aqueles olhos que um dia brilharam com paixão pela vida, agora estavam vazios. Quando voltou para casa, se entregou ao silêncio. Mansão, que antes era palco de festas e encontros, agora parecia um túmulo. Ele não saía do quarto. Odiava depender dos outros para qualquer coisa, então recusava ajuda. Os empregados faziam de tudo para tornar sua vida mais confortável, mas ele ignorava. A natação, nunca mais. Ele nem queria ouvir falar de piscinas. Helena, sua mãe, assistia a tudo com o coração partido. Seu filho estava se apagando, morrendo em vida. Ela tentou de tudo: psicólogos, médicos, amigos, mas nada surtia efeito. Até que, num ato de desespero, ela tomou uma decisão ousada. Contratou uma enfermeira.
mas não uma qualquer. Uma mulher que faria muito mais do que apenas cuidar dele. Ela mudaria tudo. E Lorenzo não fazia ideia do que estava por vir. O tempo passou, mas para Lorenzo Ferraz, os dias não faziam mais sentido. Ele não queria mais viver. Não era apenas sobre estar em uma cadeira de rodas, era sobre tudo o que aquilo representava. Ele perdeu o controle da própria vida, perdeu o corpo que sempre foi sua fortaleza, perdeu a identidade. Não conseguia mais olhar para o espelho sem sentir um nojo profundo de si mesmo. Antes, era um homem forte, livre, desejado. Agora, dependia dos outros até para as coisas mais básicas. Ele se tornou prisioneiro da própria mente. As madrugadas eram as piores. Ele se virava na cama, encarando o teto escuro, sentindo o peso esmagador da realidade. Pensava em tudo o que perdeu. Pensava em como seria mais fácil se simplesmente não existisse mais. Até que tomou uma decisão. Certo dia, enquanto sua mãe, Helena, servia seu café da manhã, ele olhou nos olhos dela, sua voz firme, mas cheia de uma frieza assustadora. Mãe, eu não quero mais viver. Quero dar entrada no pedido de eutanásia. A xícara de chá que Helena segurava caiu no chão, se espatifando em 1000 pedaços. O barulho pareceu ecoar por toda a casa, mas nada foi mais ensurdecedor do que aquele pedido. O quê? Ela sussurrou a voz trêmula. Eu já conversei com um advogado. Há precedentes para casos como o meu. Eu posso lutar na justiça pelo direito de morrer. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Uma dor cortante atravessou seu peito, roubando-lhe o ar. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto. Seu filho queria morrer. Seu menino. Sua vida. A única razão pela qual ela respirava todos os dias. Não, meu filho. Pelo amor de Deus. Não diga isso, mas ele não desviou o olhar. Estava decidido. Você não entende, mãe. Minha vida acabou. Eu não sou mais o Lorenzo. Eu não sou mais nada. Helena caiu de joelhos diante dele, segurando suas mãos com força, como se tentasse segurá-lo ali, preso à vida. Não faça isso comigo. Eu passei noites em claro ao seu lado, rezei para que você sobrevivesse e, agora que você está aqui, você quer jogar tudo fora? Eu não aceito, não é sobre você. Lorenzo gritou e então sua voz quebrou. Seus olhos marejaram, mas ele não cedeu. Você não faz ideia do que é olhar para o próprio corpo e sentir que ele não pertence mais a você. Você não entende o que é perder tudo. Eu não quero viver assim. Helena soluçava, desesperada. Ela não podia perder seu filho. Não assim. Nos dias seguintes, Lorenzo seguiu com o processo legal. Seu advogado começou a reunir os documentos, entrar com os pedidos na justiça. Ele queria provar que sua condição era irreversível e que sua vida não tinha mais qualidade. Mas Helena não aceitaria essa sentença. Se a justiça lhe desse esse direito, ela lutaria com todas as forças para impedir. E foi nesse desespero que ela teve uma ideia, uma última cartada. Se Lorenzo estava decidido a morrer, ela faria algo impensável para que ele voltasse a viver. E foi assim que ela contratou a enfermeira que mudaria tudo. Helena não dormiu naquela noite. Sentada na poltrona do quarto, ela observava Lorenzo dormir. Seu rosto estava sereno, mas ela sabia que por dentro seu filho estava em pedaços. Ele queria morrer. E, se nada fosse feito, era apenas uma questão de tempo até que a justiça concedesse a ele esse direito. Mas ela não podia aceitar isso. Seu filho sempre foi forte, cheio de vida, um homem que brilhava por onde passava. Agora tudo o que restava era um olhar apagado e uma decisão que ela não conseguia suportar. Foi então que tomou sua última cartada. Na manhã seguinte, fez uma ligação para a melhor agência de enfermagem da cidade. Não queria apenas uma profissional qualquer. Precisava de alguém que não apenas cuidasse de Lorenzo, mas que o desafiasse, que o tirasse daquela escuridão.
Foi assim que ela encontrou Camila Vasconcelos, uma mulher de 29 anos, enfermeira especializada em reabilitação, conhecida por nunca desistir de um paciente. O currículo dela era impecável, mas o que chamou a atenção de Helena foram os depoimentos. Pessoas que haviam perdido a vontade de viver e que, de alguma forma, foram transformadas por Camila. Sem pensar duas vezes, ela a contratou. E na tarde daquele mesmo dia, Camila chegou. Lorenzo estava na varanda quando ouviu a voz da mãe chamando seu nome. Ele revirou os olhos. Detestava visitas, não queria olhares de pena nem palavras vazias de motivação. Lorenzo, esta é Camila. Ele virou a cadeira de rodas com impaciência e pela primeira vez em meses sentiu um choque atravessar seu peito. Camila não era como ele esperava. Ela não usava jaleco branco ou tinha aquela expressão artificialmente simpática que muitos profissionais de saúde carregavam. Ela vestia calça jeans e uma blusa azul simples, os cabelos castanhos presos em um coque bagunçado e os olhos eram diferentes. Não havia piedade neles. Havia algo afiado, uma força que Lorenzo não conseguia decifrar. Então, você é o cara que quer morrer? As palavras dela vieram diretas, cruas, cortantes. Helena arregalou os olhos. Camila... Mas Lorenzo riu pelo nariz, sem humor. Ótima apresentação. Parabéns. Camila cruzou os braços e o encarou. Eu não sou do tipo que fica com rodeios, Lorenzo. Se você quer morrer, tudo bem. Essa é sua escolha. Mas até lá, você ainda está vivo. E enquanto estiver vivo, eu estou aqui para te incomodar. Lorenzo arqueou a sobrancelha. Ah, que ótimo! Uma enfermeira motivacional. Isso vai ser divertido. Não, eu sou apenas a pessoa que vai impedir que você apodreça nessa cadeira. Antes do seu pedido de eutanásia ser aprovado, Helena segurou a respiração. Aquela mulher era insana. O que ela estava fazendo? Mas para sua surpresa, Lorenzo não mandou Camila embora. Ele a olhava com um misto de irritação e curiosidade. Você fala demais, Camila deu de ombros. Eu falo o necessário. Agora, por que não me mostra essa mansão? Preciso saber onde estou me metendo. Lorenzo bufou. Ele poderia tê-la dispensado naquele instante. Poderia ter ordenado que fosse embora. Mas, por alguma razão, não fez isso. Talvez fosse porque, há muito tempo, ninguém falava com ele daquela forma. Sem piedade, sem medo e sem perceber, algo dentro dele mudou naquele momento. Ele ainda queria morrer. Mas pela primeira vez em meses, sentiu algo diferente. Nem que fosse apenas irritação. Mas era algo, e isso era perigoso. Muito perigoso. Nos dias seguintes, Lorenzo percebeu que Camila Vasconcelos não era como as outras enfermeiras. Ele tentou dificultar o trabalho dela, tentou ser grosseiro, tentou ignorá-la, mas nada funcionava. Camila não se abalava. Pelo contrário, parecia se divertir com o mau humor dele. Sabe, Lorenzo, disse ela certa vez, apoiada no batente da porta do quarto dele, enquanto ele fingia não ouvi-la. Você não é nada original. Ele franziu a testa. Como é? Eu já vi esse show antes. Ela continuou cruzando os braços. O cara amargo que se tranca no próprio sofrimento, acha que ninguém entende a dor dele e afasta todo mundo. Se veio aqui me dar um sermão, economize o tempo, Lorenzo retrucou, virando a cadeira de rodas para o lado oposto. Camila sorriu, aquele sorriso irritantemente tranquilo. Na verdade, eu vim aqui só para te avisar que o almoço está pronto. Mas já que tocamos no assunto, eu entendo a sua dor melhor do que você imagina. Ele revirou os olhos. Claro, todo mundo acha que entende. Meu pai sofreu um acidente quando eu tinha 15 anos, Camila disse de repente, sua voz ficando mais baixa. Lorenzo sentiu seu peito apertar. Ele não esperava por isso. Ele virou a cadeira lentamente para encará-la. Camila olhava para o chão. Seu rosto, normalmente expressivo, agora carregava algo diferente. Uma sombra.
Meu pai era motorista de caminhão. Trabalhava noites sem dormir, fazendo entregas para sustentar a gente. Um dia, o sono venceu. Ele bateu contra uma árvore e ele ficou paraplégico. Lorenzo permaneceu em silêncio. Minha mãe e eu tivemos que aprender do dia para a noite a cuidar dele. Não tínhamos dinheiro para enfermeiros, então eu virei a enfermeira dele. Aprendi a trocar curativos, a dar banho, a lidar com a frustração e com o sofrimento. Ela suspirou, voltando a encará-lo. Foi ali que eu percebi o que queria fazer da minha vida. Eu queria ajudar pessoas que estavam presas no próprio corpo, como meu pai. Lorenzo piscou algumas vezes, sem saber o que dizer. E onde ele está agora? Ele perguntou mais baixo do que pretendia. Ele morreu quando eu tinha 21 anos. Pneumonia. Ele ficou acamado tempo demais. Por um momento, o silêncio preencheu o espaço entre os dois. Lorenzo não sabia por quê, mas aquela história mexeu com ele. Talvez porque fosse a primeira vez que via Camila além daquela enfermeira teimosa e irritantemente determinada. Ela também carregava uma dor, mas diferente dele, ela escolheu transformar a dor em algo útil. Ele desviou o olhar, sentindo algo que não sentia há muito tempo: culpa. Ele tinha dinheiro, conforto, uma casa luxuosa e ainda assim queria morrer. Enquanto Camila e sua mãe lutaram sozinhas, sem recursos, sem apoio, e no entanto, ela estava ali, de pé, ela sobreviveu. Não precisa sentir pena de mim, ela disse de repente, como se adivinhasse seus pensamentos. Ele arqueou a sobrancelha. Eu não sinto pena, ela sorriu de canto. Ótimo, porque eu também não sinto de você. Ele abriu a boca para retrucar, mas pela primeira vez, não encontrou palavras. Camila se afastou da porta, dando um último olhar antes de sair. Agora levanta essa bunda daí, Lorenzo. Vai almoçar. E então ela saiu, deixando-o sozinho, com uma tempestade de pensamentos que ele não sabia como lidar. Os dias passaram e Lorenzo, sem perceber, começou a se acostumar com a presença de Camila. Ela era simples, mas tinha uma beleza natural impressionante. Seus cabelos castanhos eram sempre presos de qualquer jeito e ela quase nunca usava maquiagem, mas havia algo nela que chamava a atenção. Talvez fosse o jeito como ela falava sem medo, como se não houvesse barreiras entre ela e o mundo. Talvez fosse o jeito como seus olhos brilhavam quando ela falava sobre sua profissão. Ou talvez fosse apenas o fato de que pela primeira vez em meses alguém não o tratava como um inválido. Mas ele ainda queria morrer, ou pelo menos era o que dizia a si mesmo. Só que Camila não parecia disposta a deixá-lo esquecer que a vida ainda estava ali. E Lorenzo não fazia ideia do que ela estava prestes a fazer. Lorenzo estava sentado na varanda, encarando o jardim sem real interesse, quando ouviu passos atrás de si. Ele sabia quem era antes mesmo de olhar. Vai querer continuar nesse papel? De coitado por quanto tempo? Camila perguntou, cruzando os braços. Ele soltou um suspiro pesado. Camila, se você veio me encher o saco, volta outra hora. Que pena, porque hoje eu vim com um plano. Ele virou a cabeça para encará-la. Que tipo de plano? Camila sorriu. Aquele sorriso travesso que Lorenzo já começava a reconhecer. Vamos para a piscina. Lorenzo congelou. A palavra piscina era um gatilho para ele. Antes do acidente, a natação era sua vida. Agora, era apenas um lembrete cruel do que ele perdeu. Não, ele respondeu de imediato. Camila revirou os olhos. Vamos, Lorenzo. Você ama nadar. Ele apertou os punhos. Eu amava nadar. Passado. Acabou. Camila se abaixou na altura dele, apoiando as mãos nos braços da cadeira de rodas. Escuta, eu li sobre terapia aquática. A água pode te ajudar a se sentir mais leve, aliviar o peso que você carrega. Não estou pedindo para você competir. Só estou pedindo para você se permitir. Ele desviou o olhar. Esquece isso, Camila. Mas ela não esqueceu. Nos dias seguintes, ela insistiu. Tentava convencê-lo o tempo todo. Dizia que seria bom,
que ele precisava tentar. Mas Lorenzo se recusava a falar sobre o assunto, até que um dia ele explodiu. "Chega, Camila!" Ele gritou, sua voz carregada de frustração. "Você não entende. A água era meu mundo. Se eu não posso nadar como antes, não quero entrar em uma maldita piscina." Camila permaneceu em silêncio por alguns segundos, o encarando, sem medo, sem hesitação. Então, com uma calma irritante, ela disse: "Se você não pode entrar sozinho, então eu vou entrar com você." Ele piscou. "O quê?" Camila cruzou os braços. "Você confia em mim?" Ele desviou o olhar. "Não sei." Ela riu. "Ótimo. Então vamos à força." Antes que Lorenzo pudesse reagir, ela começou a empurrar sua cadeira de rodas em direção à piscina. "Camila, você tá maluca? Se você não vai por bem, vai por insistência." "Camila." Quando chegaram à borda da piscina, Camila se ajoelhou na frente dele. "Você tem duas opções, Lorenzo. Ou entra comigo, ou eu pulo sozinha e te deixo morrendo de curiosidade." Ele fechou os olhos com força, tentando conter a irritação. Por que aquela mulher era tão teimosa? Ele queria recusar, queria gritar, xingar, mandar ela parar. Mas pela primeira vez ele hesitou. Lorenzo suspirou. "Se eu entrar, você me deixa em paz depois." Camila sorriu. "Prometo que só vou te incomodar metade do tempo." Ele revirou os olhos. "Que ótimo." Minutos depois, Lorenzo se viu sendo ajudado por Camila para entrar na piscina. Quando seu corpo tocou a água, um arrepio percorreu sua espinha. Ele fechou os olhos. O frio inicial foi substituído por algo diferente. Leveza. Pela primeira vez desde o acidente, ele não sentia o peso da cadeira de rodas. Não sentia o chão preso sob seus pés, que não se moviam mais. Ele estava flutuando. Camila estava ao seu lado, segurando-o com firmeza. "Tá tudo bem?" Ela perguntou, sua voz mais suave agora. Lorenzo abriu os olhos e olhou para ela. E então aconteceu algo que ele não esperava. Ele sorriu. "De verdade. Eu não acredito que você conseguiu me convencer a fazer isso." Ele murmurou. Camila riu. "Eu sou muito persuasiva." Ela começou a guiá-lo pela piscina, fazendo pequenos movimentos para ajudá-lo a se equilibrar. Lorenzo, sem perceber, começou a se soltar. E por alguns minutos, ele esqueceu de tudo. O acidente, a cadeira de rodas, a dor, era como se estivesse livre. E no meio daquela sensação libertadora, ele olhou para Camila. Ela estava linda. Não de um jeito óbvio, mas de um jeito real. Seu cabelo molhado grudava no rosto. Os olhos brilhavam com a luz do sol, refletindo na água. Havia algo nela que ele não conseguia explicar. Seu coração bateu mais forte. Ele desviou o olhar rapidamente, confuso. O que era isso? Ele não podia estar sentindo isso, não agora. Mas o fato era que ele estava, e não era o único, porque Camila também sentiu algo estranho no peito ao olhar para ele. Ela tentou ignorar, tentou dizer a si mesma que Lorenzo era apenas um paciente, mas no fundo ela sabia que era mentira. Algo estava mudando entre eles, algo forte, algo perigoso. E Lorenzo ainda não fazia ideia do quanto isso mudaria tudo. Os dias seguintes ao banho de piscina foram diferentes. Algo havia mudado em Lorenzo, mesmo que ele não quisesse admitir. Pela primeira vez desde o acidente, ele não passou a manhã inteira trancado no quarto. Pela primeira vez, ele quis sentir o sol na pele, ouvir os sons ao redor, perceber que o mundo ainda existia fora do seu sofrimento. E Camila estava sempre lá. Ela continuava sendo irritantemente persistente, sempre o desafiando, sempre o fazendo rir sem que ele percebesse. Mas agora, Lorenzo não a via apenas como uma enfermeira. Ele a via como Camila, a mulher forte e cheia, de vida que de alguma forma havia encontrado um jeito de entrar na escuridão dele e acender uma luz. E ele não conseguia mais negar. Estava se apaixonando.
Certa manhã, Helena encontrou Lorenzo na sala, olhando para as fotos antigas da família. Ela parou na porta, o coração apertado. Faz tempo que você não mexe nesses álbuns. Ela comentou, sua voz carregada de emoção. Ele virou a cabeça devagar. Eu nunca quis olhar para eles. Me lembravam de quem eu era antes do acidente. Helena se aproximou e sentou-se ao lado dele. E agora? Lorenzo suspirou, passando os dedos sobre uma foto onde ele estava no pódio de um campeonato de natação, sorrindo vitorioso. Agora eu percebo que não posso apagar meu passado, mas também não posso viver preso nele. Helena sentiu os olhos marejarem. Por meses, tudo que ela queria era ouvir aquilo. Lorenzo, ele segurou a mão dela. Mãe, eu desisti da eutanásia. Helena levou as mãos ao rosto e começou a chorar. Mas desta vez não era desespero, era alívio, era felicidade, era como se ela estivesse finalmente recebendo o filho de volta. Ela abraçou Lorenzo com força e ele retribuiu o abraço. E pela primeira vez, ele não sentiu dor ao imaginar o futuro, ele sentiu esperança. Nos dias seguintes, Camila notou a diferença. Lorenzo estava mais presente, mais vivo, e ela não conseguia evitar a felicidade que isso lhe trazia. Então, Sr. Ferraz, ela disse um dia, com um sorriso travesso, agora que desistiu de morrer, o que pretende fazer com essa nova chance? Ele arqueou a sobrancelha. Ainda não sei. Alguma sugestão? Camila inclinou a cabeça pensativa. Acho que você deveria focar em ganhar de mim no xadrez. Até agora, estou vencendo por 5-0. Lorenzo bufou. Você só ganha porque me distrai falando o tempo todo. Eu chamo isso de estratégia. Ele sorriu. Eu chamo isso de trapaça. Ela piscou. Se quiser, podemos apostar algo na próxima partida. Lorenzo cruzou os braços. Tipo, o quê? Camila deu de ombros. Se eu ganhar, você me deve um jantar. Ele a olhou nos olhos, seu coração disparando. E se eu ganhar? Ela sorriu. Você escolhe. Lorenzo segurou o olhar dela por um instante. Então, sem pensar, ele disse, um beijo. O sorriso de Camila sumiu por um momento. Seu rosto corou. O quê? Lorenzo se inclinou um pouco para frente, um brilho travesso no olhar. Se eu ganhar, quero um beijo. Camila cruzou os braços. Muito convencido para alguém que nunca me venceu. Quem sabe eu esteja mais motivado agora. Ela riu, balançando a cabeça. Certo, Sr. Ferraz. Vamos ver do que você é capaz. Eles sentaram-se para jogar e pela primeira vez, Camila percebeu que estava nervosa, porque lá no fundo, ela queria perder. Nos dias seguintes, a relação entre eles mudou. As trocas de olhares demoravam mais do que antes. Os toques acidentais não pareciam mais tão acidentais assim. Havia uma tensão entre eles. Algo crescendo, algo que ambos fingiam não notar. Até que uma noite depois do jantar, Camila estava na cozinha pegando um copo d'água quando sentiu uma presença atrás dela. Ela se virou e encontrou Lorenzo ali, perto demais. Seu coração disparou. Ele a olhava de um jeito diferente, um jeito que deixava suas pernas fracas. Eu ganhei no xadrez hoje, ele murmurou. Camila engoliu em seco. E daí? Ele inclinou a cabeça. Aposta é aposta. Ela prendeu a respiração. Ele estava tão perto, tão perto. E então, sem pensar, Camila se aproximou. Lentamente, seus lábios se tocaram. Foi um beijo suave no começo, mas logo se tornou algo mais profundo. E naquele instante tudo desapareceu. O mundo, a dor, o passado. Só existiam eles e um sentimento que nenhum dos dois mais conseguia ignorar. E a partir dali, nada mais seria o mesmo. Naquela noite, depois do beijo, nada mais foi igual. Lorenzo e Camila tentaram agir normalmente, mas algo entre eles havia mudado. Os olhares eram diferentes. Os toques eram mais demorados. O riso era mais fácil.
Era como se o mundo tivesse ganhado cor novamente. Uma semana depois, estavam no jardim quando Lorenzo quebrou o silêncio. "Quer namorar comigo?" Camila piscou. "O quê?" Lorenzo sorriu de canto, percebendo que a pegou. De surpresa. "Isso mesmo que você ouviu. Quer ser minha namorada?" Ela riu, cruzando os braços. "Você acha que pode simplesmente perguntar assim, sem um jantar romântico, sem flores?" Ele arqueou uma sobrancelha. "Você quer jantar e flores?" Camila pensou por um momento. "Não." Ele riu. "Então..." Ela suspirou, fingindo hesitação, mas o sorriso já estava ali, denunciando sua resposta. "Claro que quero, seu bobo." Lorenzo pegou a mão dela, apertando-a com firmeza. Ele não disse nada, mas seu olhar dizia tudo. Ele estava feliz. Nos dias seguintes, os dois se tornaram inseparáveis. Camila fazia questão de arrastar Lorenzo para todos os lugares da casa. Assistiam filmes juntos, jogavam mais partidas de xadrez, onde ele ainda perdia, e em algumas noites ficavam apenas sentados na varanda, trocando olhares e sorrisos. Bobos. Helena observava tudo com o coração cheio. O filho que meses atrás queria morrer, agora estava vivendo, e o motivo estava claro: Camila. Um dia, Camila apareceu no quarto dele com um brilho misterioso no olhar. "Tenho uma surpresa para você." Lorenzo arqueou a sobrancelha. "Você e suas surpresas." Ela sorriu, puxando-o pela mão. "Anda logo, preguiçoso." Eles foram até a garagem, onde Lorenzo encontrou uma cadeira de rodas diferente de tudo que já tinha visto. Tinha um design moderno, feita para velocidade e aventura. Ele piscou, surpreso. "O que é isso?" Camila se inclinou para frente, animada. "Uma cadeira motorizada com controle de alta performance. Você pode correr com ela." Lorenzo sentiu o coração acelerar. Ele olhou para Helena, que estava ali, sorrindo com carinho. "Mamãe, você sabia disso?" Ela assentiu, segurando as lágrimas. "Você merece voltar a sentir o vento no rosto, meu filho." Ele passou a mão pela cadeira emocionado. Camila bateu palmas. "Agora chega de enrolação. Vamos testar isso." Naquela tarde, Lorenzo e Camila foram até a praça. Ele se sentia nervoso no início, mas bastou um pequeno teste para perceber o quanto aquela cadeira era incrível. "Segura firme!" ele avisou, um brilho de travessura nos olhos. Camila riu. "Você não teria coragem?" Antes que ela terminasse a frase, Lorenzo acelerou. O vento bagunçou os cabelos dela e Camila soltou um grito misturado com risada. "Lorenzo, seu louco!" Ele apenas ria. "Você não disse que gosta de aventuras?" Camila segurou-se nele, rindo tanto que seu estômago doía, até que, de repente, ela teve uma ideia. Para um pouco, ele reduziu a velocidade e a olhou com curiosidade. "O que foi?" Camila mordeu o lábio sem jeito. "Eu quero tentar algo." Antes que Lorenzo pudesse perguntar, ela subiu no colo dele. Ele ficou completamente sem reação. "Se Camila?" Ela riu. "Anda, acelera." Lorenzo hesitou, sentindo o coração disparar. Ela estava ali, tão perto. O calor do corpo dela era real, tão real. E então, sem pensar muito, ele acelerou. Helena, que os observava de longe, sentiu um nó na garganta. Ali, na praça, seu filho sorria como não sorria há meses. Ele estava vivo de novo. As lágrimas escorreram pelo rosto dela, mas dessa vez não eram de tristeza, eram de felicidade, de gratidão, porque finalmente Lorenzo tinha encontrado um motivo para viver. Esse motivo tinha nome e sorriso de sol: Camila. Os dias que se seguiram foram os mais felizes da vida de Lorenzo. Ele e Camila eram inseparáveis. E não apenas como paciente e enfermeira, mas como homem e mulher que se amavam profundamente. A cada dia, Lorenzo redescobria pequenos prazeres que pensava nunca mais sentir. O toque do vento, o som das risadas, a emoção de acelerar sem medo, a felicidade de se apaixonar. E o mais importante,
Ele redescobriu o prazer de estar vivo. Uma noite, estavam na varanda, observando o céu estrelado. Camila estava sentada no braço da cadeira de Lorenzo, a cabeça apoiada no ombro dele. Ele brincava com os dedos dela, sentindo seu perfume. "Você acredita em destino?" Ele perguntou, quebrando o silêncio. Camila levantou a cabeça surpresa. "Acho que sim." "Por quê?" Ele olhou para ela, um sorriso leve nos lábios. "Porque às vezes eu acho que esse acidente tinha que acontecer." Camila franziu o senho. "Lorenzo," ele suspirou. "Eu era um cara vazio. Eu vivia para ganhar, para mostrar que era o melhor. Mas eu nunca soube o que era amar de verdade." Camila mordeu o lábio, emocionada. Lorenzo segurou o rosto dela com as mãos e a olhou nos olhos. "Eu perdi as pernas, Camila, mas encontrei você." Ela sentiu as lágrimas brotarem. Ele continuou. "Se precisar escolher entre andar de novo ou ter você ao meu lado, eu escolheria você." Camila sorriu, deixando uma lágrima escorrer. E então, ela o beijou. Foi um beijo cheio de amor, promessas silenciosas e felicidade. O tipo de beijo que dizia: "Eu nunca vou te deixar." Meses depois, Lorenzo tomou uma decisão importante. "Quero voltar a nadar." Camila arregalou os olhos. "Sério?" Ele assentiu. "Não para competir, mas porque faz parte de mim." Camila sorriu. "Eu estou tão orgulhosa de você." E assim começou um novo desafio para Lorenzo. Ele voltou à piscina com Camila ao seu lado, incentivando cada movimento. A água, antes um símbolo de perda, tornou-se um símbolo de renascimento. No primeiro dia, ele apenas boiou, sentindo o corpo leve. No segundo, movimentou os braços. No terceiro, já tentava nadar pequenos trechos. E no final do mês, ele cruzava a piscina inteira. Helena assistia tudo de longe, segurando as lágrimas. Seu filho estava nadando novamente. Seu filho renasceu. No aniversário de 1 ano do acidente, Camila preparou uma surpresa. Ela levou Lorenzo ao jardim, onde havia montado um pequeno jantar romântico à luz de velas. Ele sorriu ao ver tudo. "Eu sou o sortudo ou você é a sortuda nesse relacionamento?" Ela riu. "Acho que nós dois tivemos sorte." Ele segurou a mão dela e olhou profundamente em seus olhos. "Camila, eu te amo." Ela piscou, emocionada. "O quê?" "Eu te amo." Ele repetiu sem hesitação. Camila sorriu, sentindo o coração disparar. "Eu também te amo, Lorenzo." Ele beijou suas mãos e depois a puxou para um beijo apaixonado. A vida não foi fácil para Lorenzo depois do acidente. Ele perdeu coisas que nunca mais teria de volta, mas ganhou algo muito maior, uma nova chance, um novo propósito, um novo amor. E no final, ele percebeu que não precisava mais das pernas para ser completo, porque o amor que o sustentava era muito mais forte que qualquer outra coisa. E enquanto estivesse com Camila, ele sabia que podia enfrentar qualquer desafio. O tempo passou e Lorenzo se acostumou com sua nova vida. Ele estava feliz ao lado de Camila, redescobriu sua paixão pela natação e, acima de tudo, aprendeu a viver novamente. Mas algo dentro dele ainda o inquietava. Ele sabia que existia uma chance, uma pequena, mas real, de voltar a andar. E ele não podia simplesmente ignorar isso. Foi então que, em uma noite qualquer, ele fez o que já vinha adiando há tempos. Reuniu coragem e contou para Camila. "Descobri uma cirurgia experimental no exterior", ele disse, enquanto segurava as mãos dela. "É arriscada, mas tem chances de sucesso." Camila imediatamente ficou tensa. "Lorenzo," ele apertou suas mãos com mais firmeza. "Eu preciso tentar." Ela desviou o olhar, visivelmente angustiada. "E se der errado? E se houver complicações? Você já sofreu tanto, Lorenzo. E se... Lorenzo segurou o rosto dela com carinho. "Eu sei que você tem medo,
Mas eu preciso fazer isso, Camila. Ela respirou fundo, segurando as lágrimas. E se você não precisar andar para ser feliz? Ele sorriu. Não preciso, mas quero tentar. Não por necessidade, mas porque quero saber até onde posso ir. Camila baixou a cabeça. Ela sabia que não poderia impedi-lo. Ele sempre foi um lutador. E isso era uma das coisas que ela mais amava nele. Eu vou com você, ela disse determinada. Ele sorriu e a beijou na testa. Eu nunca duvidei disso. 6 meses depois, Lorenzo e Camila viajaram para um dos melhores centros médicos do mundo. Os médicos foram claros. A cirurgia era de alto risco, mas havia esperança. Helena também estava lá, apoiando o filho, mesmo com o coração apertado de medo. No dia da cirurgia, Camila segurou a mão dele no corredor do hospital, os olhos cheios de emoção. Eu te amo, ela sussurrou. Lorenzo sorriu. E eu amo você, sempre. E então, ele entrou na sala de cirurgia. Horas depois, Camila e Helena esperaram com os corações apertados. Cada minuto parecia uma eternidade. Até que, finalmente, o médico apareceu. A cirurgia foi um sucesso. Camila levou as mãos ao rosto, começou a chorar de alívio. Helena fez o mesmo. Quando ele poderá saber se voltará a andar? Camila perguntou. O médico suspirou. O processo será longo. Precisará de reabilitação, fisioterapia intensiva, mas ele tem grandes chances. Camila sentiu o coração acelerar. Talvez aquele milagre realmente fosse possível. Anos depois, Lorenzo passou por uma jornada intensa de recuperação. Foram meses de fisioterapia, dores, cansaço extremo, mas ele nunca desistiu. Camila esteve ao lado dele em cada segundo. E então, em um dia aparentemente comum, aconteceu. Lorenzo estava no centro de reabilitação quando sentiu algo diferente nas pernas. Um formigamento, uma pequena contração muscular. E então, o primeiro movimento. Camila e Helena estavam ali. E quando viram Lorenzo dar o primeiro passo com a ajuda das muletas, ambas começaram a chorar. Camila correu para ele, segurando seu rosto com as mãos. Você conseguiu! Ele sorriu, segurando as lágrimas. Nós conseguimos. Meses depois, era um dia especial. Lorenzo e Camila estavam na praia, o lugar onde tantas vezes haviam passado momentos felizes. Mas desta vez, algo era diferente. Ele não estava mais na cadeira de rodas, ainda usava muletas, mas Kurt estava de pé, ao lado do amor da sua vida. Camila sorriu emocionada.